Shomatsu tem um elenco recheado de personagens interessantíssimos, e muitos deles têm curiosidades ou segredos ocultos que todos nós, fãs de mangá, esperamos há um tempão pra descobrir. Mas se eu fosse chutar um personagem pra tomar o posto de Lorde dos Mistérios, sem dúvidas seria o Senhor das Moscas, Beelzebub, que carrega consigo uma quantidade absurda de segredos, mistérios e também desinformações. Pois é, Beelzebub, assim como é vítima de Satã, também é vítima das mãos das traduções erradas do nosso querido Shomatsu, que estão por aí pela internet afora. E é para isso que estamos reunidos hoje, para a quarta edição do Destruindo Mistranslations envolvendo Beelzebub e o seu algoz Satanás. Vocês já devem ter ouvido falar por aí, ou quem sabe, né, até lido, que Satã, a persona que vive dentro do Beelzebub, entre muitas aspas, né, é nada mais nada menos que o primeiro governante do Helheim, ou o primeiro rei do inferno, né, ou seja, que Satã seria o primeiro governante do inferno, antes mesmo do próprio Hades sequer pensar em governar. Mas sim, isso é uma mistranslation, uma tradução errada. Vamos investigar onde essa suposta tradução é dita. Esses dizeres estão no começo do flashback do Bell, bem nas primeiras páginas do capítulo 67, onde o narrador do mangá começa a descrever os títulos e alcunhas da qual Beelzebub é descrito. ベルゼブブその名は常に忌むべき二つ名とともに語られてきた。 Beelzebub, um nome que sempre foi falado junto com dois títulos amaldiçoados. 曰くハエの王、 O primeiro, Senhor das Moscas, 曰く暴食の化身、 a personificação da gula, por assim dizer, 曰く悪霊の支配者、 ou em outras palavras, o governante dos espíritos malignos. 曰くサタン、 E o segundo, Satã. Como puderam ver, não tem absolutamente nada de Satã ser o primeiro rei do submundo. Ao contrário, o mangá nem cita Satã aqui, né? O contexto é o capítulo começando com uma contextualização de quem é Beelzebub, a personificação da gula, o governante dos espíritos malignos, e completando essa página dizendo que outro nome que é dito junto de Beelzebub, além de Senhor das Moscas, é Satã. E aí continuamos o flashback, né? Vendo toda a sequência de vidas ali do Bell e etc. Então, como vocês podem ver, a gente não tem nada de Satã, primeiro rei do submundo. Apenas explicando um pouquinho do japonês ali, que pode gerar uma confusão para alguém, vocês devem ter reparado que constantemente as frases começam com esse símbolo que tá aí na tela. Esses símbolos são os ideogramas para Iwaku, um termo que é usado quando se precede um nome, por isso que se repete várias vezes, né? É como se fosse um dito isso, como isso, pois o mangá tá citando as diversas alcunhas do Bell, como o Senhor das Moscas. Agora, sobre essa parada de rei do submundo, né? Até agora em Shomatsu, o que a gente sabe é que o Helheim existe há muito tempo, desde os tempos primordiais, e que o Hades é o único rei que a gente conhece até agora do Helheim. Isso não significa que ele foi o único, e sim o único que a gente conhece. E sim, o Rajun não é um rei do Helheim. O seu título de Lorde Demônio do Sexto Céu, ou Rei Demônio do Sexto Céu em algumas traduções, faz referência a uma espécie de demônio no budismo, que é a antítese do Buda, o Mara, né? E ele tem esse título pois o Mara é o governante do sexto céu do mundo do desejo, que é um dos ciclos do Sansara. Então por isso que o Rajun tem esse título, né? Ele é o algoz do Buda, então ele carrega esse título, sendo ele uma espécie de Mara de Shomatsu. Mas não, o nosso Rajun não é um rei do submundo, ele não é um rei do Helheim nem nada assim como Satã também não é. Ele apenas tem esse título por ser uma antítese do Buda no round 6, né? O iluminado contra a antítese da iluminação. E quanto ao Satanás, né? O Satanás de fato, o primordial. Bom, curiosamente ou não, essa tradução errada, né, que existe muito antes de a gente sequer pensar em ter a lore da Yggdrasil, né, os 4 deuses primordiais mais poderosos, citou o Satã aí como rei, né, e por isso esse vídeo é muito importante, pois temos que compreender que mesmo após o Satanás aparecer na história, ainda não foi citado que ele é o primeiro governante do Helheim. Sua alcunha, o seu título é o Imperador Demoníaco, um título bem diferente de rei do submundo que o Hades carrega, então isso não o define com literalmente a posição hierárquica de rei do submundo. Claro, como teoria, você pode ter a sua teoria que esse Satanás, né, o primordial, poderia sim ter sido o primeiro governante do Helheim, quem sabe, mas tenham ciência que isso nunca foi dito no mangá, nem nos capítulos recentes e principalmente nem no flashback do Bell. Então sim, senhoras e senhores, além das scans BR da época, a Libélula Scans e a Eterno Mangá Scans e das scans espanholas, o AniRap também disseminou informação errada no rap dele. Essa é uma história de Beelzebub, um deus que foi amaldiçoado por Satã.
o primeiro governante do inferno. E você, sabia que isso era uma tradução errada? Comenta aí embaixo que outras traduções você tem de sugestão e, claro, o que você acha da possibilidade de Satanás ser o primeiro governante do submundo, não baseado em tradução errada, né? Pelo amor de Deus. E, por favor, compartilhe isso com os seus amigos, porque como vocês viram, essa é uma informação muito importante que tem que ser disseminada na comunidade pra gente combater a desinformação na comunidade de Shumatsu, beleza? Conto com o seu apoio. Como sempre, um agradecimento aos boosters do server do Discord e aos membros de General de Guerra, Falha TV e Nada, Imperadores Celestiais, Evantientro, Crovalho e Erin, por apoiarem diretamente o canal, e meus agradecimentos a você que ficou até aqui. Um abraço e até mais.